na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Irmãos, Pai do Senhor, hoje nós estamos começando a primeira live do ano para a honra e glória do nome do Senhor. Nós vamos orar, entregando a nossa nação nas mãos do Senhor, nosso povo, a igreja, que peregrina nesta terra. Nós vamos orar agora, entregando a igreja de Deus e esta nação chamada Brasil nas mãos do Senhor. Amém? Gostaria que você colocasse o teu pensamento no céu e orasse comigo agora ao Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre, exaltado seja o Senhor de geração em geração. Te damos glórias, aleluias, porque tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Nós estamos aqui por causa da tua infinita misericórdia, Senhor. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Estamos de pé por causa do Senhor. Somos gratos ao Senhor por termos chegado em 2023, pedindo um ano abençoado, um ano de vitória, um ano de lutas, ó Pai, mas também um ano de colheita na tua seara. Quero te pedir pela saúde daqueles que estão enfermos neste momento. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor toca na fonte da enfermidade e dissipa. Meu Deus, e se te opor, não fica de pé porque ela cai. Ela tem que sair do corpo de alguém. Ó Senhor, continue a operar a tua maravilha, as tuas maravilhas no meio do teu povo. Dá alegria da tua salvação no meio do teu povo, ó Pai, no meio da tua igreja. Que possamos ganhar almas, como diz o apóstolo Judas, arrebatando alguém que ainda está queimando, quase queimando no fogo. Mas devemos ter piedade e arrebatá-los de lá. Ó Deus, para que o céu se encha de pecadores lavados e remidos e o inferno seja esvaziado para a honra e glória do nome do Senhor. Eu te oro por fé e desde já te agradeço. Tomo o pregador da noite nas tuas mãos, o pastor Ferreira. Ó Senhor, e fala através dele aos nossos corações, pois eu te oro por fé em nome de Jesus. Amém. Eu só quero ler aqui, que ele já vai ler e já vai pregar, mas eu quero deixar aqui, em Apocalipse 6, versículo 12, que diz assim, Apocalipse 6, versículo 12. Os irmãos aí estão reagindo, né? Estão aí interagindo. Irmã Leia Matos, a paz do Senhor, pastor Rogério, pastor Ferreira, Deus abençoe, irmã Leia Cachoeira, Josiane, Josadac, pastor Samuel, né? Matos aí em Cachoeiro, todos os irmãos aí. Quero deixar um abraço também, a paz do Senhor, para a irmã Luísa Torres lá em Muqui. Também quero deixar um abraço para a irmã Elzira Uzias aí em São Paulo, tá, irmã Elzira Uzias? Pastor Gênesis, um abraço também. Todos aí da igreja de São Miguel Paulista, em nome de Jesus. E eu leio assim a palavra do Senhor. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício,
e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Que você medite nesta leitura em nome de Jesus. E o pastor Ferreira agora pregará. Amados irmãos, estamos mais uma vez nos preparando para cultuar ao Senhor, e eu quero mais uma vez pedir que nos desliguemos das coisas que não convêm agora e ouçamos o que o Senhor nos fala. Nós estamos ainda sob o perfume do Natal e vamos falar a respeito de pessoas e do Natal do Senhor. Nós vamos, eu quero dizer a vocês que eu, pessoalmente, estou muito preocupado com o país, com o nosso Brasil, e esperando que Deus, que é bom, tenha misericórdia de nós, do nosso país, de todos os nossos patrícios, de todos os nossos pecadores e de todas as ovelhas do Senhor que povoam a terra. Que a graça do Senhor, as misericórdias do Senhor não faltem sobre nós. Pois bem, então nós queríamos falar sobre o Natal que passou-se há pouco. Mas nós queríamos falar de personagens. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 2 do Evangelho de Mateus e ler alguma coisa a partir do versículo 1, que diz o seguinte: tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Amém? Pois bem, diz-nos a Escritura que com esta palavra alvoroçou-se o rei Herodes, toda a Jerusalém com ele, porque parece que ninguém estava esperando, ninguém estava ligando, ninguém estava preocupado com a vida do Messias. Mas aqueles que estavam preocupados com isso foram premiados. Havia pastores que estavam guardando os seus rebanhos junto às montanhas da Judéia à noite, quando de repente um clarão enorme os cercou e eles ficaram tremendo de medo. Mas o anjo lhes apareceu e disse: não temais, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo.
pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Manjedoura é o coxinho do animal comer. Talvez foi no coxinho da ovelha, da vaquinha, do jumentinho, sabe Deus, em que manjedoura o Senhor foi agasalhado, envolto em panos e ali. Pois bem, agora vejam uma coisa interessante. Os magos no Oriente, magos, tem gente que diz eram reis, não eram reis. Tem gente que diz eram astrônomos, não eram astrônomos. Eram astrólogos, não eram astrólogos. Magos eram sacerdotes que serviam na Grécia, a Média e a Pérsia. Eram sacerdotes desses lugares e crentes, sacerdotes que temiam a Deus. Esses sacerdotes, eles acreditaram naquilo que Balaão, o profeta, falou a Balaque, quando disse que, olha, de Jacó procederá uma estrela e um cetro subirá de Israel, que ferirá o povo lá do reino de Balaque, moabitas, e destruiria os filhos de Sete. Sete é o nome que significou contencioso, filhos da contenda, filhos da encrenca. E outros dizem que Sete foi um homem, não se trata dos 7 filhos de Adão, não, mas um homem que criou uma classe de encrenqueiros. Agora, onde essa classe de encrenqueiros foi criada, é que não se sabe. Certamente dentro de Israel, porque ele destruirá todos os filhos de Sete, quer dizer, todos os incrédulos. Pois bem, amados, então esses magos eram sacerdotes e temiam a Deus. E eles descobriram a estrela porque desde o livro de Números, capítulo 24, verso 27, que trata do fenômeno da estrela, eles ficaram de olhos no firmamento, ficaram procurando. Esse exemplo de fé é uma lição para nós. Quantos anos esses magos ficaram preocupados, procurando, agindo, até o dia que apareceu uma estrela diferente e eles se alegraram muito, se animaram muito, se juntaram, conferenciaram entre si e resolveram ir adorá-lo. Olhem bem, os magos vieram do Oriente, não eram astrólogos, não eram astrônomos, não eram reis, eram sacerdotes da Média, da Pérsia e lá da Grécia. Pois bem, eram esses homens tementes a Deus, e eles vieram e foram procurar em Jerusalém, naturalmente, é a capital do reino, né? E disseram logo a Herodes: nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Nós não viemos, irmãos, uma lição para nós, viemos adorá-lo. Natal foi há poucos dias.
houve muita alegria do Natal, de dar presente, de receber presente, troca presente, arranja passeios, arranja ceias, arranja tudo isso. Vejam bem, alegria, mas uma alegria que não alegrava a Deus, que não alegrou a Deus. O inimigo das nossas almas, ele é astuto em transformar as próprias fontes da nossa alegria. A alegria do nascimento era para todo o povo, mas era alegria espiritual, era alegria interior, era alegria da alma, não era alegria do estômago, não era alegria dos presentes, não. Pois bem, e eles vieram e disseram, confessaram, nós vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Jerusalém alvoroçou-se. O rei Herodes com ela. Que negócio é esse? Chama aí os escribas, chama os anciãos e vamos perguntar onde é que está profetizado em algum lugar? Onde é que vai nascer o Cristo? E eles disseram, olha, em Belém de Judá, porque assim está escrito no profeta. Qual foi o profeta? Miqueias, capítulo 5, verso 2, nos diz, e tu, Belém, posto que pequena entre Gileade e Judá, de ti me sairá, que ele será o guia do meu povo, cuja saída só desde a antiguidade. Pois bem, então Miqueias, muitos anos antes de Cristo nascer, profetizou onde ele nasceria. E quando o Herodes soube disso, chamou os magos e disse, olha, vocês vão, procurem bem direitinho esse menino, e quando acharem, me comuniquem para que eu vá e o adore também. Mas Deus conhece o coração dos homens. Deus nos conhece. Deus sabia que Herodes não ia adorar Cristo. E nós sabemos hoje que Herodes queria era matá-lo, como mandou matar todas as crianças de Belém e do derredor, quando descobriu que foi enganado pelos magos, que os magos foram para a sua terra por outro caminho. Mas o que nos alegra, irmãos, é saber que eles vieram adorá-lo. E a Escritura nos diz que eles adoraram e abriram os seus tesouros e ofereceram ofertas, ouro, incenso e mirra. O ouro porque foi um rei que nasceu, o incenso porque foi um Deus que nasceu, e a mirra porque era usada na purificação de crianças e de senhoras. Pois bem, purificação de tudo. Então eles adoraram, mas não só adoraram. A Escritura, nosso Deus, quando fala ao seu povo e pede oferta, ele diz, e ninguém compareça vazio diante de mim. É bem interessante que aqueles homens orientais, sem conhecerem muito as Escrituras, cumpriram a palavra de Deus no seu sistema de adoração, na sua maneira de adorar, na sua maneira de servir, vieram, creram, adoraram e ofertaram seus tesouros. Olhem, irmãos, que lição para nós. Viemos adorá-lo, mas como é que esses homens, eles guardaram essa palavra do profeta Balaão tantos anos, procurando uma estrela? Hoje não apareceu. No outro dia, hoje também não apareceu. Mas tem uma estrela prometida. Ela vai aparecer. Eles creram. É uma lição para nós, porque muita gente hoje, às vezes até dentro das nossas igrejas,
não acreditam bem no que a palavra de Deus diz, não. Viu? Tem muita gente que, pela maneira como vive, não acredita que o Senhor vai voltar. Nem acredita que a volta do Senhor está perto. Porque vivem de qualquer maneira, e viu, creem da boca para fora, o testemunho de vida não condiz, a vida que levam não prega o Evangelho, e quando alguém prega o Evangelho, alguém olha e diz assim, mentira pura, eu conheço esse cara. Eu vi uma vez em Caxias, aconteceu uma coisa assim, um homem estava pregando o Evangelho, muita gente se cercou, e o outro homem, do outro lado da rua, encostado na parede, dizia, mas que cabra safado, que mentiroso, que sem vergonha. E continuou ali, daqui a pouco ele não aguentou, aí gritou de cá, toma vergonha, rapaz, vai lá na minha quitanda pagar o que você está devendo, que você ficou devendo, foi embora e não pagou. 2 minutos depois não tinha mais ninguém. O homem sumiu e os que estavam ouvindo sumiram também. Então, irmãos, às vezes acontece isso. A pessoa está pregando, mas não tem testemunho de vida. E ao invés dessa pregação alcançar os pecadores, essa pregação enoja os pecadores. Essa pregação faz com que os pregadores fujam dali e até ofendam o Senhor Jesus. Por quê? Prega-se em nome dele, faz-se uma campanha em nome dele, mas a vida não tem nada com Jesus, a vida não tem temor, a vida não tem misericórdia, a vida não tem arrependimento do pecado, vive nessas condições e uma pregação dessa, na realidade, não vale nada. Mas nós temos que esses sacerdotes, não é? Da Grécia, da Média e da Pérsia, eles vieram, confessaram que vieram adorar. E adoraram. E abriram seus tesouros. E ofertaram. Pois bem, é uma grande lição para nós. É uma coisa que a palavra de Deus nos ensina. Viu? É uma coisa que a palavra de Deus nos ensina. Há muitos servos de Deus passando necessidade no campo, porque aqueles que pregam a palavra, aqueles que dizem que creem, se esqueceram, ninguém compareça vazio diante de mim. Deus não quer nosso dinheiro não, irmãos. Deus não quer nosso dinheiro, porque Ele não tem para que querer nosso dinheiro. Nosso dinheiro vai para a casa de Deus para socorrer aqueles que precisam, aqueles que estão carentes, que estão necessitando. É para isso que Deus nos dá dinheiro muitas vezes. E é para isso que nós devemos ter nosso dinheiro. Pois bem, irmãos, essa é a lembrança do Natal que eu trago para vocês. Mas agora, outra coisa. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele é o Salvador. Pois bem, e agora? Depois que ele cresceu, se tornou homem e fez desses homens pescadores de almas, pescadores de homens, ele agora diz à sua igreja, homens pescados pela pregação da palavra, ele fala para a sua igreja, não é? Que vai e pregue e transmita a mensagem e ensine o Evangelho. E ele disse, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É maravilhoso sabermos, amados, que nós que somos crentes no Senhor, outrora éramos perdidos, todos nós. Mas a mensagem que o Senhor mandou pregar nos arrancou da porta do inferno
nos tirou dali, tições fumegantes, já sendo queimados, arrancou dali, apagou o fogo do inferno que nos queimava, acendeu o fogo do Espírito que nos dá vida e nos mandou pregar essa mensagem àqueles que precisam. Sim, agora é o Salvador. O que às vezes me preocupa é que o povo não procura o Salvador, procurou no Natal, procurou o menino que nasceu na manjedoura, mas o homem que morreu pregado na cruz do Calvário, derramando seu sangue para salvar, porque foi para isso que ele veio. Ninguém procura, poucos procuram, e até nas igrejas muitos que dizem que procuram, não procuram, não correspondem, não santificam, não se santificam e não santificam os outros, não procuram santificar. Que fé é essa? Então, a alegria é porque nasceu o Salvador. A alegria que os anjos proclamaram é porque nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não é porque nasceu um menino, não. Menino nasce todos os dias. Mas o Salvador, que é Cristo o Senhor, nasceu uma vez só, morreu uma vez, ressuscitou gloriosamente para acudir à humanidade que estava toda perdida, estava toda arrasada, estava toda condenada. Então ele veio. E o que ele proclamou, irmãos, o que ele proclamou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele fez isso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muita gente ouve isso, mas não guarda no coração. Eu vim para salvar os pecadores. Ele disse: quem crê em mim, na minha mensagem, não está condenado, mas que não será condenado, mas quem não crê já está condenado. E eu vim livrar esses condenados da condenação. Eu vim salvar esses que já estão condenados. Eu vim arrancar do pecado esses que estão morrendo no pecado. Eu vim tirá-los dessa situação. Irmãos, o que nos resta? O que temos a fazer? Uma coisa, precisamos nos santificar para pregar esse Salvador maravilhoso, que um dia nasceu numa manjedoura, porque não tinha lugar para eles na sociedade, na estalagem. Nasceu numa manjedoura, viu? E viveu desde criança perseguido pela morte. Tanto que quando o Senhor mandou José para o Egito para salvar o menino, quando o menino voltou do Egito, já nem foi para a Judéia, foi para a Galiléia, porque o filho do Herodes tinha ocupado o trono e José ficou com medo. Então o Espírito Santo orientou José para que ele fosse para Galiléia, e ele foi chamado de Galileu, mas eles cumprindo uma palavra que o profeta já tinha dito: a Galiléia das nações vivia nas trevas, na sombra da morte, né? Mas que a luz brilhou sobre eles, porque Jesus foi para lá, porque Jesus foi cuidar deles, porque Jesus os amou, como nos amou, como nos ama ainda, como ama você que está me ouvindo, como ama você que ainda não se entregou a Ele, mas Ele ama você e quer salvar você. Quem sabe essa noite você abre o coração,
Quem sabe essa noite você convida Jesus para entrar na sua vida e não sair mais. Ele quer entrar e fazer morada. O apóstolo Paulo falou para os Efésios que eles tinham sido escolhidos por Deus para serem santos, predestinados para serem filhos por adoção, muito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus nos conheceu, conheceu nossas malícias e teve misericórdia de nós e nos mandou seu bendito Filho, Jesus de Nazaré. Pois bem, e agora vemos esse Jesus, aos 30 anos, ali pregando ao povo e dizendo quem eram os bem-aventurados. São os misericordiosos. Esses alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados sois vós, quando todo mundo vos perseguir, maltratar e mentindo dizer condenarem vocês por mentiras, mentindo. Mas esperai, vosso galardão é grande no reino. Vocês serão maltratados, vocês serão perseguidos, vocês serão pisoteados, mas o vosso galardão está no reino. Então, irmãos, vale a pena ser crente em Jesus. Vale a pena aceitar o Salvador. Não apenas o menino de Belém, não apenas o menino recém-nascido. O Natal, sem o Calvário, ele não tem valor. O Natal sem o Calvário não tem valor. Porque quem nasceu ali foi o Salvador, não foi um menino qualquer. Pois bem, e ele, para salvar a humanidade, sofreu a cruz no Calvário, pregado lá, derramando o seu sangue gota a gota, como já tinha acontecido no Getsemane. Seu suor se transformou em sangue. Pois bem, foi assim. Foi um homem perseguido, foi um homem maltratado, foi um homem cuspido no rosto, foi um homem esbofeteado. Sofreu tudo isso por mim, por você, por cada um de nós, por cada salvo. Por cada salvo. Se nós pensarmos bem, nós é que crucificamos o Senhor. Nós é que pegamos aquele martelo para bater os cravos na mão dele. Por quê? Porque ele morreu pelos nossos pecados. Morreu por isso. Deu a vida por isso. E só salvou porque morreu e ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o inferno, para nos garantir a vida eterna. O que é que você acha? Você não acha que você deve crer nesse Jesus e aceitá-lo? Você não acha que você deve amar a esse Jesus muito acima de qualquer outra coisa? A Escritura nos ensina sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Olha, guarda o coração para o Senhor. Se livre desses pecados. As alegrias do mundo se acabam com o mundo. O apóstolo João, no Apocalipse, ele teve uma visão, ele viu o céu e a terra fugirem da presença de Deus. Não houve mais lugar nem para o céu nem para a terra, mas só um trono branco, um grande trono, e as nações em volta do trono para serem julgadas pelas suas obras, boas ou más. Pois bem, e a Escritura já nos disse que o que se deve guardar é isso, que seremos julgados por todas as nossas obras, sejam boas ou sejam más, nós seremos julgados por elas. Então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, está na hora de você
abandonar esse mundo e se agarrar com esse bendito Salvador, Jesus de Nazaré, que foi morto por causa do meu pecado e do seu pecado. Foi morto por causa das nossas desgraças. Foi morto para nos acudir. E ele mesmo diz que ele veio para salvar os pecadores. Quando ele apareceu a João Batista, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Que maravilha! Que maravilha! Sabemos que Deus nos deu seu Filho para arrancar os pecados de nós e nos garantir o céu. Meu Deus, o que é isso? Às vezes não podemos entender, e não podemos mesmo entender tanta bondade, tanta misericórdia, tanta graça em nosso favor que Deus executou. Deu seu Filho. Meu Deus, que é isso? Ninguém daria o seu filho para morrer por ninguém. Mesmo pelas pessoas boas, ninguém daria seu filho para morrer. E nosso Deus nos deu seu filho para morrer por quem não presta, para morrer por quem não valia nada igual a mim. Não, não. Eu não posso entender nem negar essa verdade. Não posso compreender. E só me resta o seguinte: é dobrar a minha alma de joelhos diante de Deus e agradecer e procurar amar a esse Salvador tão glorioso, tão maravilhoso, Jesus de Nazaré. Jesus, meu Salvador. Jesus, o Filho de Deus. O que é que você quer mais do que isso? Esse mundo passa. O apóstolo diz: o mundo passa e sua concupiscência. Todas essas alegrias do mundo morrem com ele. Tudo que o mundo tem aí a oferecer, morre com ele. Quando a última trombeta romper o silêncio do universo, esse mundo desaparece. Não adianta ser edifícios de tantos andares, nem casas bonitas, nem sítios, nem fazendas. Tudo vai desaparecer. Céu e terra, e não se achará mais lugar para eles. Não, não, mas só o trono e o que está sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, só ele aparece, e todas as nações, todos os seres humanos comparecerão ali para serem julgados. E a Escritura nos diz que os anjos separam os justos dos injustos. O Senhor Jesus separa tudo e põe os justos no seu lado direito. Põe os justos à sua direita, e aqueles que, os cães e os cães. Eu fui procurar na Escritura Sagrada, porque a Escritura diz que ficarão de fora os cães. Os cães são os primeiros a ficarem de fora. E eu fui procurar nas Escrituras que tenho aí, quem são os cães. É simples. Um cão é uma pessoa de vida impura. O cão é uma pessoa de vida impura. Eu digo, meu Deus, que coisa terrível. Ficarão de fora os cães. Pois bem, esses ficarão de fora. E outros adúlteros, os feiticeiros, os mentirosos, todo aquele que ama e comete a mentira, tudo ficará de fora se não se converter antes. Se não se converteu nesse mundo, ficará de fora, e depois que passar desse mundo, não tem mais oportunidade de corrigir nada. Tudo tem que ser corrigido enquanto estamos aqui. É aceitar a Jesus como Salvador, é crer na mensagem dele, é guardar a mensagem dele no coração,
é dar lugar ao Espírito Santo no coração, ser morada de Deus em Espírito, isso sim. Fora disso, não há esperança para ninguém. E o Senhor Jesus nos falou isso. O Senhor Jesus nos diz. E no Evangelho de João, no princípio, quando ele diz, no princípio era o Verbo, palavra. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Pois bem. E diz a palavra que o Verbo, quer dizer, a palavra se fez carne. Oh, aleluia! Assumiu a nossa humanidade. Fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha, nosso Salvador era a palavra viva. A palavra fez-se carne. Eu não entendo isso, mas o céu entende. A palavra fez-se carne na pessoa do Senhor Jesus, na pessoa daquele menino que nasceu em Belém, na pessoa daquele homem que morreu crucificado entre ladrões. Pois bem, a palavra fez-se carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, meus queridos, não há condição de escape. Não há condição de escape. Não há promessa. Não há sacrifício. Não há nada. Não há, como dizia um caminho. Certa vez, quando eu era menino, eu ouvia muito dizer: a voz do povo é a voz de Deus. Em latim, vox populi, vox Dei. Não é nada disso. A voz do povo é pecado puro. A voz de Deus é salvação. Voz de povo não é voz de Deus. A voz do santo, essa sim, pode conter a voz de Deus. Porque Deus põe a sua palavra na boca do santo para ele proclamar para os outros. E ele proclama, então essa palavra sim, é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Mas dizer que a voz do povo é a voz de Deus, não tem nada a ver com isso. Então, meus amados, guardemos essa palavra. Você que ainda não é crente, você que ainda não sente a salvação dentro de você, você que ainda não sente Jesus dentro de você, você que ainda não sente que Jesus está com você e que você está com Ele, cuidado, cuidado. Você pode estar vivendo hoje a sua última noite neste mundo. Pode ser que amanhã estejam preparando você para sepultar. E se você tiver perdido todas as oportunidades, então eu concito a você, eu peço a você, aproveite esta noite, creia no Senhor, creia em Jesus, aceite Jesus. Eis aqui vos trago novas de alegria que será para todo o povo, que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esqueçamos um pouco o Natal da criança e pensemos então no Natal das nossas almas com Jesus, aceitando-o, crendo nele e vivendo para a glória dele. Isto é o que agrada o coração de Deus, isso é o que nos prepara para a eternidade, e fora disso não há esperança. Eu gostaria que você prestasse atenção a isso. Gostaria que você guardasse isso no seu coração. Você ainda não conhece Jesus, você ainda brinca com as coisas, você ainda está contente com o mundo, você ainda está alegre com o pecado. Não faça isso. Aproveite essa noite. Pode ser que seja a sua última noite. Eu não sei se será essa a minha última pregação na vida, mas eu estou alegre. Se o meu Senhor me levasse agora
nesse instante, antes mesmo de terminar esse trabalho, eu estaria alegre, seguro, porque estou com o meu Jesus, gente. Eu estou com o meu Jesus há 73 anos. Sinto Ele em mim, trabalho para Ele, procuro viver para Ele, às vezes contra a opinião de um, contra a opinião de outro, não importa. Importa que eu creia nesse Jesus maravilhoso, aceite a Ele, viva para Ele, pregue a palavra dEle, diga ao mundo que sem Ele não há esperança para ninguém. Para ninguém. Você pode fazer promessa, pode carregar uma cruz nas costas, pode subir uma escadaria de joelho, faça o que você quiser. Sem Jesus você acaba no inferno, depois de todo o sofrimento que você passar. Então vamos acreditar nele, vamos crer nele, vamos pedir a Ele que faça morada em nosso coração e não saia nunca mais. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Irmãos, nós vamos orar, agradecendo o Senhor por essa mensagem. Está aqui o pastor Gênesis, né? Que Deus abençoe. Simone também, que Deus te abençoe. Simone da Silva, né? A Lia Raquel, lá de Vitória, foi ovelha do pastor aqui em Éden, né? Nós congregamos muitos anos aqui em Éden. A Lia Raquel. Também está aí alguns outros, né, irmãos. A irmã Zileia Marques, Pai do Senhor, aí em Belo Horizonte. Irmã Noemi Cortez, né? Que Deus abençoe a nossa irmã, a paz aí do pastor Cupertino. Também aqui o nosso pastor Francisco Miranda Dias, aqui de Itaguaí. A paz do Senhor para os irmãos, um feliz 2023. Essa foi a nossa primeira live do ano. E que você possa aproveitar esta oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor. As pessoas ouvirão depois esta mensagem, né? Então nós estamos aqui felizes, né? Por quê? Porque Deus nos fez chegar em 2023. Muitas pessoas não chegaram. A Covid levou. Outras coisas aconteceram, estão sepultadas e Deus nos permitiu chegar em 2023. Toda honra e toda glória para o nome do Senhor. Nós vamos orar agora para encerrar. Estão aqui conosco a irmã Márcia, a irmã Neuza, o pastor Ferreira, a nossa irmã Penha, aqui a nossa vizinha aqui do lado, a nossa irmã em Cristo. E nós vamos orar agora agradecendo o Senhor por essa live. E o pastor Ferreira dará a bênção apostólica e na segunda-feira que vem nós estaremos aqui no mesmo horário às 19 horas. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre. Ó Deus, que esta mensagem caia na boa terra dos corações ouvintes e que ela prospere, ó Pai, para aquilo que for enviada. Palavra de salvação, palavra de redenção para essa humanidade. E que nesta noite alguém possa se render aos pés do Senhor Jesus. Até, ó Deus, quando o Senhor rasgar os céus e descer para arrebatar a tua igreja, nós diremos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas enquanto isto não acontece, ó Pai, nós devemos pregar em tempo e fora dele, porque assim a tua palavra nos manda. Preserva-nos para a honra e glória do teu santo nome e dá-nos um 2023 abençoado na tua presença. É a oração que eu te faço por fé, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Pastor Ferreira. E agora, irmãos, pelo insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, e as doces e eternas alegrias e consolações do Espírito Santo sejam conosco, sejam convosco, sejam com toda a Igreja de Deus em toda a terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E todos digam amém. Amém. Até segunda-feira às 19 horas, em nome